Muhammad, que a paz esteja com ele, nasceu em Meca, no dia 12 de Rabi al-Awwal. Sua mãe, Amina, era filha de Wahb ibn Abd al-Manaf, da família Zara. Seu pai, Abdul, era filho de Abdul Muttalib. Seus ancestrais podem ser rastreados até a nobre casa de Ismael, filho do profeta Ibrahim, que a paz esteja com ele. O pai do profeta morreu antes de ele nascer, e sua mãe cuidou dele até os 6 anos de idade. Quando ele completou 6 anos, sua mãe também faleceu. Seu avô, Abdul Muttalib, cuidou com carinho do menino órfão, mas ele também acabou falecendo nos 2 anos seguintes. E antes de sua morte, ele colocou o tio de Muhammad, Abu Talib, como responsável. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, cresceu como um menino obediente. Quando ele tinha 12 anos, acompanhou seu tio, Abu Talib, em sua jornada para Busra. Eles viajaram por muitos meses no deserto. Foi em Busra que o monge cristão Bakr encontrou Muhammad. Ele então disse a Abu Talib: volte com este menino e proteja-o do ódio dos judeus. Uma grande carreira aguarda seu sobrinho. Abu Talib não entendeu bem o que o monge quis dizer. Seu sobrinho era apenas uma criança normal. Ele agradeceu a Bakr e voltou para Meca. Após essa jornada, nada aconteceu na vida deste jovem profeta, mas todas as autoridades concordam que ele possuía sabedoria, modos e moral. Ele era querido por seu bom caráter e sabedoria, recebendo o título de Al-Amin, que significa o fiel. Fazia as tarefas em sua família. Seu tio havia perdido a maior parte de sua riqueza, e o profeta o ajudou cuidando de seus rebanhos. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, levava principalmente uma vida solitária. Ele ficava triste quando via os repentinos surtos de brigas sangrentas entre o povo de Meca. As pessoas não se importavam com a lei. O coração do profeta se entristecia quando via a miséria de outras pessoas, e tais cenas eram uma ocorrência diária em Meca naquela época. Quando o profeta tinha 25 anos, ele viajou novamente para a Síria, e foi lá que ele conheceu o amor de sua vida, Khadija. Khadija era uma das mulheres mais bonitas e nobres da região, e ela vinha de uma família muito rica, mas ela era viúva. Apesar de ser viúva, vários homens ricos da sociedade pediram sua mão em casamento. Mas ela os rejeitou a todos, pois havia perdido o desejo de se casar novamente. Somente quando o profeta Muhammad apareceu, Khadija estava procurando alguém honesto que pudesse conduzir negócios para ela. Foi então que ela foi apresentada ao profeta. O profeta logo começou a trabalhar para ela e partiu para sua primeira viagem de negócios, acompanhado por um servo. Depois que eles voltaram, ela perguntou ao seu servo sobre a conduta do profeta. O servo a surpreendeu com seu relato. Khadija se apaixonou profundamente pelo profeta. Mesmo ele sendo 15 anos mais jovem, ela decidiu se casar com este homem. No dia seguinte, ela enviou sua irmã a este jovem. "Por que você ainda não se casou?" ela perguntou a ele. "Por falta de meios", ele respondeu. "E se eu lhe oferecesse uma esposa de nobreza e beleza, você estaria interessado?" ela perguntou. "Quem é?" ele respondeu. Quando ela mencionou sua irmã, o jovem riu em espanto. "Como eu poderia me casar com ela?" Ela recusou os homens mais nobres da cidade. Eles eram muito mais ricos e proeminentes do que este pobre pastor. Mas a irmã respondeu: "Não se preocupe, eu cuidarei disso." Não muito tempo depois, o profeta se casou com Khadija. Que Alá esteja satisfeito com ela. Foi o início de um dos casamentos mais amorosos, felizes e sagrados de toda a história humana. Este casamento lhe deu o coração amoroso de uma mulher que o consolou e manteve viva dentro dele uma chama tremeluzente de esperança, quando nenhum homem acreditava nele. Quando o profeta atingiu a idade de 35 anos, resolveu sabiamente uma disputa que ameaçava novas guerras. Era a época de reconstruir a Caaba. Cada tribo que havia se reunido queria erguer a Pedra Negra, a relíquia mais sagrada. Um ancião interveio e disse ao povo: "Vocês ouvirão o primeiro homem que entrar por aquele portão." O povo concordou e esperou pacientemente, olhando para o portão. O primeiro homem a entrar pelo portão não era outro senão o profeta Muhammad. Que a paz esteja com ele, o Alamin. As diferentes tribos buscaram seu conselho e depois que terminaram, o profeta ordenou: "Coloquem a pedra sobre um pano. Cada tribo terá a honra de levantar a pedra segurando uma parte do pano." O povo concordou alegremente com essa ideia. Assim, a pedra foi colocada e a reconstrução da casa foi concluída sem mais interrupções. O profeta sempre ajudou os pobres e necessitados também.
Disse que, quando seu tio, Abu Talib, passou por dificuldades, o profeta quitou todas as suas dívidas usando sua riqueza pessoal. O profeta também assumiu a educação do filho de seu tio, Ali. Um ano depois, ele adotou Aqil, outro dos filhos de seu tio. O profeta, de suas origens humildes, agora havia se tornado rico e bastante respeitado. Khadija, que Allah esteja satisfeito com ela, deu à luz 3 filhos e 4 filhas, mas nenhum dos filhos homens sobreviveu. Todos morreram na infância. Foi durante esse tempo que um grupo capturou Zaid, um jovem menino, dos braços de sua mãe. Essas pessoas então venderam o menino como escravo no mercado de Ukaz. Zaid foi comprado por um parente de Khadija e dado a ela. Khadija deu o menino ao profeta. O profeta se apegou muito a Zaid, al-Habib. Zaid considerava o profeta seu mentor e seguia seus caminhos. O menino tinha uma mente espiritual e bons valores morais do profeta. Enquanto isso, os pais de Zaid ainda estavam de luto pela perda de seu filho. Eles rezavam diariamente para que seu amado filho fosse devolvido a eles. Um dia, os pais de Zaid visitaram Meca para realizar a peregrinação. Foi lá que avistaram Zaid e, com grande alívio, correram em sua direção. Quando seu pai soube dessa maravilhosa notícia, ele carregou suas malas com ouro e se aproximou de Muhammad. O pai pensou que poderia comprar seu filho de volta de seu dono. O pai de Zaid encontrou o profeta e pediu-lhe que libertasse seu filho. Então o profeta perguntou-lhe: "Quem é essa pessoa cuja libertação você está exigindo?" "Seu escravo, Zaid ibn Haritha", respondeu o pai. "Devo mostrar-lhe uma maneira pela qual você pode recuperar seu filho sem pagar o ouro?" O pai ficou surpreso e perguntou: "Qual é essa maneira de que você está falando?" "Eu o chamarei aqui na sua frente. Se ele quiser ir com você, então ele está livre para fazê-lo. Você pode levá-lo com prazer, e eu não aceitarei nenhum pagamento de você. Mas", continuou o profeta, "se ele preferir ficar comigo, então não o forçarei a ir com você." O pai de Zaid concordou e eles chamaram o menino. O profeta então explicou as escolhas que ele tinha e pediu-lhe que tomasse uma decisão. "Eu ficarei com você", disse o menino imediatamente. Seu pai ficou chocado ao ouvir isso. Então ele perguntou: "Você não quer ficar com seus pais ou prefere permanecer como escravo?" "Pai", disse o menino, "estou profundamente comovido pelas qualidades deste homem e pela maneira como ele me trata com amor e carinho. Eu nunca poderei deixá-lo e viver em outro lugar." O coração do profeta se encheu ao ouvir isso. Ele levou Zaid ao centro da cidade e proclamou em voz alta: "Este é meu filho, e nós herdamos um do outro." Como resultado, Zaid bin Haritha foi renomeado Zaid bin Muhammad, como era costume naqueles dias. Essa relação cordial durou até seu último suspiro. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, estava se aproximando dos 40 anos. Ele estava muito triste ao olhar para a condição de seu povo. Seu país estava dilacerado por guerras e seu povo afundado na barbárie. Eles eram viciados em superstições e na adoração de ídolos. O profeta tinha o hábito de se isolar em uma caverna no Monte Hira, a apenas alguns quilômetros de Meca. Ele costumava orar e meditar dentro dessa caverna, sozinho. Aqui, ele muitas vezes passava as noites em profunda reflexão e comunhão com o onisciente Allah. Foi durante uma dessas noites, quando ninguém estava perto dele, que um anjo apareceu diante dele. O profeta ficou maravilhado com a visão do anjo. Ele não podia acreditar em seus olhos. O anjo então pediu ao profeta que lesse. Mas como o profeta poderia ler se ele nunca tinha ido à escola? "Eu não sou leitor", ele disse ao anjo. Então, de repente, o anjo o segurou e o apertou firmemente. O anjo disse novamente: "Leia, eu não sou leitor", e o profeta chorou novamente. O anjo então apertou o profeta tão forte que ele pensou que iria desmaiar. E ele disse: "Leia, em nome do seu Senhor e Protetor, que criou o homem de um coágulo de sangue coagulado. Leia. Senhor é generoso, que ensinou a escrita pela pena, ensinou ao homem o que não sabia." O profeta repetiu as palavras com o coração trêmulo. Perplexo com sua experiência, o profeta voltou para casa. Assim que entrou, ele falou para a esposa: "Me envolva, me envolva." Ele estava tremendo e ela o envolveu em uma toalha até que seu medo passasse. Ele contou para a esposa o que havia acontecido. Quando terminou, perguntou se achava que ele tinha enlouquecido. "Que Allah proíba", ela respondeu. "Ele certamente não deixará tal coisa acontecer, pois você fala a verdade, é fiel na confiança, você ajuda seus semelhantes." Então ela foi até seu primo
Zara ibn Naufal, que era velho e cego, mas ele conhecia bem as escrituras. Ele as havia traduzido para o árabe. Quando ela contou a ele sobre o que aconteceu com seu marido, ele exclamou: Santo, sagrado. Este é o Espírito Santo que veio a Moisés. Ele será o profeta para seu povo. Diga isso a ele e peça que seja corajoso de coração. O profeta continuou a receber revelações pelo restante de sua vida. Foi memorizado e escrito por seus companheiros em peles de carneiro. O profeta sabia que as pessoas precisavam ouvir a mensagem de Deus. Então, ele começou a pregar ao povo o que Deus lhe disse. Nos primeiros anos de sua missão, o profeta pregou para sua família e amigos próximos. A primeira mulher a converter-se foi a esposa, Khadija, e a primeira criança foi Ali, seguido por Zaid. Abu Bakr foi o primeiro adulto, homem livre a converter-se ao Islã. Mais tarde, o profeta recebeu a ordem de pregar abertamente ao povo. Por 3 anos, o profeta trabalhou em silêncio para transmitir a mensagem de Deus. A adoração de ídolos estava profundamente enraizada entre o povo, e o profeta tentou convencer, pôde. Após 3 anos de luta, ele teve só 30 seguidores. Até mesmo seus companheiros começaram a questionar sua sanidade. Seus inimigos começaram a conspirar contra o profeta. O profeta pregava que todos eram iguais perante Deus, e isso desafiava a autoridade dos sacerdotes locais. Um dia, eles se reuniram e decidiram suprimir o movimento do profeta. Eles decidiram que cada família deveria assumir a tarefa de erradicar os seguidores do Islã. Cada família começou a torturar seus próprios membros, parentes e escravos que seguiam o profeta. As pessoas eram espancadas, chicoteadas e jogadas na prisão. Colina de Ramada e Bata haviam se tornado cenas de tortura cruel. O profeta ficou de fora, com a proteção de Abu Talib e Abu Bakr. Os sacerdotes tentaram induzir o profeta a interromper seus ensinamentos da nova religião, pois crescia entre seu povo. Para isso, eles enviaram Utbah ibn Rabi para se encontrar com o profeta. Ele disse ao profeta: Você é notável. Você denunciou nossos deuses. Estou aqui para fazer uma proposta a você. Estou ouvindo você, ó filho de Walid, disse o profeta. Se você está disposto a adquirir riquezas, honras, dignidade, então estamos dispostos a lhe oferecer uma fortuna maior do que a que temos entre nós. Faremos de você nosso chefe e consultaremos tudo com você. Se você deseja domínio, então faremos de você nosso rei, disse Utbah. Quando Utbah terminou, o profeta disse: Agora ouça-me, ó pai de Walid. Estou ouvindo, respondeu Utbah. O profeta recitou os primeiros 13 versos da Surata Fuzilat. Ele louvou a Alá e explicou sobre as boas novas do paraíso para qualquer um que acreditasse no único Deus verdadeiro. O profeta então o lembrou do que havia acontecido com o povo de Ad e Tamud. O profeta terminou sua recitação. Ele disse a Utbah: Esta é minha resposta. Siga o caminho que achar melhor. O plano deles falhou. Eles se aproximaram de seu tio, Abu Talib. O tio do profeta tentou persuadir o profeta a parar de pregar para as pessoas, mas o profeta disse: Ó tio, se eles colocassem o sol na minha mão direita e a lua na minha mão esquerda para me impedir de pregar o Islã, eu nunca pararia. O profeta, tomado pelo pensamento de que seu tio estava disposto a abandoná-lo, virou-se para sair de sua casa. Mas Abu Talib chamou o profeta em voz alta. Ele pediu que ele voltasse. Quando o profeta voltou, Abu Talib disse-lhe: Diga o que quiser. Pelo Senhor eu não o abandonarei jamais. Os sacerdotes de diferentes tribos começaram a perseguir publicamente os apoiadores do profeta. Foi durante esse tempo que um rei cristão chamado Al-Najashi estava governando a Abissínia. O profeta ouviu falar da retidão, tolerância e hospitalidade do bondoso governante. Quando a perseguição se tornou insuportável, o profeta aconselhou a emigração para a Abissínia. Algumas famílias emigraram para este país. Isso é a primeira hijra na história do Islã. Isso aconteceu durante o 5º ano da missão do profeta. Os emigrantes receberam uma recepção gentil do rei e de seu povo. Eles foram logo seguidos por muitos outros que sofreram nas mãos dos sacerdotes malignos em Meca. O número de pessoas que emigraram logo chegou a cerca de 100. Quando os padres souberam, ficaram furiosos. Eles decidiram não deixar os emigrantes em paz. Eles mandaram emissários ao rei para trazer de volta. Quando os emissários viram o rei, chamou os exilados. Jafar, filho de Abu Talib e irmão de Ali,
falou em nome dos exilados. Estávamos em profundo barbarismo. Adorávamos ídolos, desconsiderávamos tudo e não tínhamos lei. Então Alá levantou entre nós um homem que era puro e honesto. Ele nos ensinou a adorar Alá e nos proibiu de adorar os ídolos. Ele nos ensinou a falar a verdade e a ser fiéis. Acreditamos nele e aceitamos seus ensinamentos. Nosso povo nos perseguiu, forçando-nos a voltar a adorar os ídolos. Sem encontrar segurança, viemos para o seu reino, confiando em sua proteção. Quando o rei ouviu seu discurso, pediu ao enviado retornar à sua terra e não interferir nos emigrantes. Enquanto os seguidores buscavam refúgio em terras estrangeiras, o profeta continuava sua pregação contra forte oposição. Alguns deles zombavam dele e pediam um sinal. Então o profeta dizia: Alá não me enviou para realizar maravilhas. Ele me enviou pregar a vocês. Mas os sacerdotes discordaram com ele. Depois, os sacerdotes foram até Abu Talib e pediram que ele abandonasse seu sobrinho. Mas o homem honrado prometeu proteger o profeta contra qualquer dano. Os descrentes continuaram a torturar o profeta e seus seguidores, mas o profeta pregava e ele ganhou mais seguidores. O evento mais notável que aconteceu durante esse tempo foi a conversão de Umar ibn Khattab. Que Alá esteja satisfeito com ele. Ele era um dos inimigos mais ferozes do Islã e do profeta. Ele era um tormentador dos muçulmanos e todos o temiam. Um dia, irado, Umar resolveu matar o profeta e saiu de casa com essa intenção. Quando ele se aproximou da casa do profeta, foi parado por um homem. Quando o homem soube o que Umar estava planejando, disse: sua irmã e o marido dela também abraçaram o Islã. Por que não volta para casa e resolve isso? Umar ficou furioso. Sua irmã e o marido dela haviam se tornado muçulmanos. Ele imediatamente mudou de direção e foi para a casa de sua irmã. Quando se aproximou da casa, ele pôde ouvir o som do Alcorão sendo recitado. Umar caminhou em direção à casa e bateu na porta. Quando a irmã e o marido ouviram a batida na porta, apressaram-se para esconder os livros. Umar entrou na casa e exigiu saber qual era o som que ele ouviu. A irmã de Umar respondeu que era o som deles conversando entre si, mas Umar conhecia o som do Alcorão. Então ele perguntou com raiva: vocês se tornaram muçulmanos? Sim, nos tornamos, respondeu o marido da irmã. Umar ficou tão bravo que o golpeou. E quando sua irmã tentou defender o marido, ele também bateu no rosto dela. O sangue começou a escorrer do rosto dela. A irmã de Umar se levantou e enfrentou seu irmão furioso, dizendo: você, inimigo de Deus, você me bateu, só porque eu acredito em Deus. Quer você goste ou não, eu testemunho que não há outro Deus senão Alá, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Faça o que quiser. Umar viu o sangue escorrendo da irmã. As palavras dela ecoaram. Ele exigiu que as palavras do Alcorão, ouvidas ao chegar, fossem recitadas para ele. Quando sua irmã recitou as palavras do Alcorão, seus olhos se encheram de lágrimas. É isso contra o que estamos lutando, ele chorou. Aquele que falou essas palavras precisa ser adorado. Umar deixou a casa de sua irmã e correu até o profeta. Aqueles que estavam com o profeta tinham medo de Umar, então tentaram detê-lo. O profeta perguntou-lhe: por que você veio aqui, filho de Khattab? Umar enfrentou o profeta com humildade e alegria e disse: ó mensageiro de Deus, não vim por outro motivo, senão para dizer que acredito em Deus e em seu mensageiro. O profeta foi tomado de alegria e exclamou que Deus é grande. A conversão de Umar teve um efeito milagroso sobre o povo de Meca. Cada vez mais pessoas agora seguiam o profeta. Os descrentes, então, tornaram a vida do profeta ainda mais difícil. Eles impuseram uma proibição total de contato com a família do profeta. O profeta foi forçado a deixar Meca pela proibição. Durante este período, o profeta e seus discípulos permaneciam fechados, e o Islã não progrediu. Durante os meses sagrados, sem violência, o profeta saía para pregar. A proibição foi suspensa após 3 anos, e ele retornou a Meca. No ano seguinte, seu tio, Abu Talib e sua esposa Khadija morreram. Após a morte de sua esposa, o profeta casou-se com uma mulher viúva, Saúda. Ela e seu marido haviam emigrado para a Abissínia nos primeiros anos de perseguição. Após a morte de seu marido, ela voltou para Meca e procurou abrigo com o profeta. O profeta, reconhecendo seus sacrifícios pelo Islã, ofereceu-lhe abrigo, casando-se com ela.
Numa noite calma em Meca, um ano antes da migração para Medina, o profeta estava dormindo quando o anjo Jibril apareceu diante dele. Ele abriu o peito do profeta, removeu seu coração e lavou-o com água de Zamzam. Ele então trouxe um recipiente feito de ouro, contendo sabedoria e fé. Ele esvaziou o recipiente no nobre peito do profeta e depois o fechou. O mete-anjo acordou o profeta. Lá, o profeta viu um animal branco, menor que um cavalo, mas maior que um burro, com asas de cada lado de suas patas traseiras. O profeta montou no animal e partiu para Beit al-Maqdis em Jerusalém. Esta parte da jornada é chamada de Al-Isra. Após desmontar do animal, o profeta entrou na mesquita de Al-Aqsa e orou. Ele então viu seus predecessores, Musa, Isa e Ibrahim, que a paz esteja com eles, de pé diante dele. Davi então os conduziu em orações. O profeta então montou novamente no animal e partiu disparando para os céus. Esta ascensão é conhecida como Al-Miraj. O anjo levou o profeta até a árvore de lótus. Alá falou diretamente com ele e revelou-lhe os últimos versos da Surata Al-Baqarah. Foi durante esta jornada que Alá tornou obrigatórias as orações, 50 diárias para o profeta e seus seguidores. Após o profeta receber as instruções de Alá, ele desceu até encontrar Musa. Musa perguntou sobre as orações que Alá prescreveu. Quando o profeta o informou das 50 orações, Musa disse: seu povo não será capaz de realizar 50 orações a cada dia. Volte ao seu Senhor e peça-lhe para reduzir o fardo sobre o seu povo. O profeta fez como lhe foi dito e voltou a Deus. Alá reduziu em 10. Mas quando ele encontrou Musa novamente, ele sugeriu que ele retornasse ao Senhor e pedisse uma redução adicional pelo mesmo motivo. O profeta continuou a ir e voltar entre seu senhor e Musa, até que Alá disse: haverá 5 orações todos os dias, cada uma sendo recompensada como 10, tornando-a equivalente a 50 orações diárias. O profeta então encontrou Musa mais uma vez e informou-o sobre as 5 orações diárias. Musa repetiu que ele deveria voltar novamente. No entanto, o profeta disse: eu pedi ao meu senhor até que estou envergonhado de enfrentá-lo. Eu aceito e me submeto. Nesta jornada, o profeta chegou ao paraíso, onde viu moradias feitas de pérolas e seus solos feitos de almíscar. Chegou ao inferno, onde Alá revelou cenas do futuro. Ele viu pessoas recebendo punições terríveis por diferentes pecados. O profeta então retornou para casa. O Islã começou a se espalhar rapidamente na região após isso. Os descrentes ficaram muito irritados com isso. Os líderes decidiram matar o profeta. Eles fizeram um plano onde um homem foi escolhido de cada tribo, e todos planejaram atacar o profeta ao mesmo tempo. Um anjo informou o profeta sobre seus planos e pediu que ele deixasse Meca imediatamente. O profeta partiu com Abu Bakr na mesma noite em que seria assassinado. Eles foram para o sul de Meca até uma caverna na montanha de Taur. Depois de lá, por 3 noites, viajaram ao norte a Medina. Eles ofereceram 100 camelos a quem capturasse o profeta. Mas apesar de suas melhores equipes de busca, o profeta chegou em segurança a Medina. Este evento é conhecido como a Hégira, e o calendário islâmico começa com este evento. O povo de Medina deu uma calorosa recepção ao profeta, um por um. O povo de Meca partiu para Medina, deixando para trás suas propriedades e casas. Quando o profeta chegou a Medina, ela era governada por muitas tribos diferentes. Essas tribos estavam constantemente brigando. Foi somente quando o profeta chegou que eles tiveram paz. As tribos esqueceram suas antigas rivalidades e se uniram no laço do Islã. O primeiro passo o profeta deu ao se estabelecer em Medina foi construir uma mesquita. O profeta escreveu uma carta para que todas as diferentes pessoas vivessem juntas, definindo seus direitos e obrigações. A primeira comunidade do profeta. Os inimigos do Islã aumentaram seus ataques de todos os lados. As batalhas de Badr e Uhud ocorreram durante esse tempo e foram travadas perto de Medina. Após as batalhas, a fama do profeta havia se espalhado muito. Muitas delegações da Arábia vieram visitar o profeta. Quando aprenderam os ensinamentos do profeta, ficaram impressionados e se tornaram seguidores do profeta.
O profeta também enviou muitos de seus companheiros que sabiam o Alcorão de cor para novas terras. Eles foram enviados para pregar o Islã às pessoas que viviam lá. Ele também escreveu cartas para vários reis e governantes, convidando-os para o Islã. Negus, o rei da Abissínia, foi um dos primeiros governantes a aceitar o Islã. Isso foi seguido por muitos outros reis e governantes. Cerca de 2 anos depois, no final de 629 d.C., os descrentes violaram os termos e atacaram os seguidores do profeta. Os homens que conseguiram escapar buscaram abrigo em Meca e pediram a ajuda do profeta. O profeta recebeu a mensagem deles e confirmou os relatos. O profeta marchou em direção a Meca com 3.000 homens. Quando ele chegou aos arredores de Meca, seus seguidores das terras vizinhas se juntaram, e agora havia mais de 10.000 pessoas. Antes de entrar na cidade, ele enviou uma mensagem aos cidadãos de Meca que qualquer um que ficasse em casa, na Caaba, ficaria seguro. O exército entrou em Meca sem lutar, e o profeta foi diretamente para a Caaba. Ele glorificou Alá pela entrada triunfante na cidade sagrada. Apontou para cada ídolo com um bastão que tinha na mão e disse: "A verdade chegou, e a falsidade não começará, nem reaparecerá." E um por um os ídolos caíram. A Caaba foi então purificada com a remoção de todos os 360 ídolos e foi restaurada ao seu estado original. Em 630 d.C., a maioria da Arábia aceitou o Islã. O profeta realizou sua última peregrinação em 632 d.C. 2 meses depois, o profeta adoeceu e, após vários dias, morreu na segunda-feira, 12 de Rabi al-Awwal, em Medina. Após seu sepultamento, os muçulmanos precisavam de um líder para continuar, onde nomearam seu amigo Abu Bakr como califa sucessor do Islã. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, foi o último e final mensageiro de Alá. Ele viveu simplesmente. Ele ficava sem refeições cozidas por dias, dependendo apenas de tâmaras, pão seco e água. Era muito ocupado, atuando como chefe de Estado, chefe de justiça, comandante em chefe, árbitro, devoto à noite. Ele costumava passar até 2, 3 da noite em oração. Todos devemos seguir a Sunna, integrando seus atos e caráter em nossas vidas diárias. Paz e bênçãos sobre o profeta Muhammad. فيها سرر مرفوعة